Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e Jonas Sertório para falar do artigo de Carolina Belin, que traz esse debate sobre como os avanços em saúde devem servir para viver melhor, não necessariamente mais. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. Até o século XVIII, a expectativa de vida dos seres humanos estava estacionada na média de 25 a 30 anos de idade. Todas as realizações que você pudesse concretizar em uma vida estariam ali restritas a 2, no máximo 3 décadas de tempo disponível. A partir do século seguinte, a longevidade não só se modificou positivamente, como adquiriu um ritmo nunca experimentado na história. Cada geração viveu mais que a anterior. Até 2100, o mundo terá mais de 21 milhões de centenários, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, mas esse novo cenário traz também desafios desconhecidos. A pessoa mais velha já conhecida é uma francesa que morreu aos 122 anos de idade em 97, mais de 20 anos atrás. Depois dela, não há outro registro de alguém que tenha alcançado tantos anos de vida. Mas, nessa equação, a quantidade não está intrinsecamente relacionada à qualidade. Então, o que a autora pergunta é: o que é envelhecer bem? Para o professor da Escola de Saúde Pública da Universidade de Illinois, pesquisador do Center on Aging, Jay Olchanski, há sim um limite da vida para os seres humanos. Em entrevista publicada pela Oklahoma State University, o gerontologista ilustra o que significa uma longevidade além da curva. Ele diz que os componentes do corpo começam a falhar. Você tem uma falha nos neurônios, no músculo cardíaco, no sistema cardiovascular, perda de densidade óssea. Simplesmente, a gente não foi projetado para o uso de longo prazo. Se existe um limite máximo, estamos nos aproximando dele. Isso significa que o foco não deve ser viver mais, mas sim viver mais tempo com saúde. Isso se aplica quer você possa viver até 50, 70 ou 100 anos. Portanto, para ele, o conceito de envelhecimento saudável ou envelhecimento bem-sucedido é exclusivo de você como indivíduo. Camila, como a prevenção tem sido vista dentro desse contexto do envelhecimento? Qual o protagonismo que ela tem nesse processo frente a outros fatores como, por exemplo, a genética? Legal, Laura. Thaís Yashimoto, que é geriatra e coordenadora do programa de residência em geriatria do Hospital Israelita Albert Einstein, contou para a MIT Technology Review que compartilha do ponto de vista de que envelhecer é algo muito particular de cada pessoa. Contudo, ela reforça que não é surpreendente que alguns grupos tenham um desempenho superior. A prevenção, para ela, é a palavra-chave para isso. Ela explica que hoje a gente encara o envelhecimento de forma individualizada e o geriatra trabalha isso. Não há uma maneira de generalizar o que é envelhecer bem, mas no mundo moderno dá para dizer, com base em estudos, que a prevenção é fundamental, algo que todo mundo deveria fazer e faz pouco. E ela envolve todos os setores possíveis, desde a atividade física e alimentação até a redução de estresse dentro de todo esse contexto. Thaís lembra que conforme a medicina e as pesquisas foram evoluindo, o ditado popular "prevenir é melhor do que remediar" só ganhou força. Houve um período em que a longevidade foi justificada pela genética de cada pessoa ou família. Apesar de continuar sendo um fator importante, ela já não é tão protagonista. Ela conta que mudou muito o conceito que a gente tinha de que a genética era algo pré-determinante, que você estaria fadado a ter uma genética e morrer por determinada causa. No atual patamar da longevidade, cada indivíduo tem corresponsabilidade com a própria saúde. Ela conta que se aprendeu muito sobre a epigenética. Você modula a forma como seus genes vão se expressar. Isso quer dizer que, dependendo dos seus hábitos, seus genes se expressam de uma maneira. Por exemplo, você pode ter o oncogene, que é o gene que vai causar um câncer, por toda a vida, mas se tiver bons hábitos, pode conseguir com que ele não se expresse, que não leve a um câncer. O trabalho de conscientização exige uma mudança cultural na forma como seu sistema de saúde atua e enxerga o paciente. O cuidado deve ser menos reativo e mais proativo. Na avaliação da geriatra, para estimular mudanças, é necessário aprimorar a atenção ao paciente, com consultas mais longas e acompanhamento personalizado. Segundo ela, a tendência em países mais desenvolvidos, onde a pirâmide etária já se inverteu, é a figura do médico de família que volta a se popularizar.
Então, ela avalia que aqui a gente não premia as pessoas e empresas que investem em prevenção de forma correta. Pelo contrário, premiamos quem está doente, que é quem ganha um atendimento mais rápido. No organismo humano, o envelhecimento não é uniforme. Diferentes órgãos eles passam por processos divergentes de desgaste. Os órgãos vitais se preservam mais devido à importância que eles vão ter, enquanto a musculatura esquelética envelhece um pouco mais rápido. Então, Jonas, a partir desse conhecimento que a gente já tem hoje, existe alguma recomendação para mitigar esse processo? Bom, Laura, Thaís explica que a massa óssea chega a um pico de funcionalidade por volta dos 30 anos de idade. Então é como se a bateria fosse tirada da tomada e se inicia o processo de sarcopenia, que é uma condição definida pela perda de massa e função do músculo esquelético. Ela ainda explica que o mais emblemático mesmo é a troca do músculo por gordura. A tendência é diminuir muito a massa muscular e alterar a qualidade do músculo, começando a ter várias células de gordura dentro da fibra muscular. Laura, para sua pergunta sobre como mitigar esse processo, uma recomendação simples é fazer musculação. De acordo com a médica, existe uma entidade na geriatria chamada de síndrome de fragilidade. Sabe aquele idoso que vive muito bem sozinho, só que ele é um pouco lento e anda devagar? De repente ele interna por algum motivo e não sai mais do hospital? Todos se questionam dizendo que ele era ótimo e era ativo. É que a nossa reserva energética está dentro da nossa massa muscular. Quanto mais massa muscular, mais resistência para vencer algum episódio agudo. E ao contrário também, quando eu preciso de um pouco mais de energia e não tenho, eu não consigo vencer aquela barreira. Isso quer dizer que quanto maior for o acúmulo de energia antes que ocorra o desligamento da bateria da fonte renovável, melhor o prognóstico para enfrentar os desafios que virão. Esse assunto também já foi tema aqui no podcast, que é o debate sobre reverter ou parar o envelhecimento. Então, Camila, qual é o cenário atual desse debate sobre o envelhecimento ser ou não passível de cura? Legal, Laura. Um nome de destaque quando se fala em parar e reverter o envelhecimento é o Aubrey de Grey, que a gente inclusive falou aqui no episódio que conversamos sobre esse assunto. O especialista em biologia molecular e gerontologista acredita que a velhice seja uma doença e que pode ser curada. Ele defende a teoria de que o envelhecimento é causado por radicais livres mitocondriais e diz ter identificado diferentes tipos de danos celulares causados por processos metabólicos essenciais para os quais pesquisa terapias reparadoras. Em 2029, o pesquisador fundou a Science Research Foundation, no Vale do Silício, e mais recentemente a Longevity Escape Velocity, cujo principal objetivo envolve experimentos sobre expectativa de vida e saúde de camundongos. Neste ano, em entrevista à Forbes norte-americana, Aubrey disse estar confiante que o estudo irá provar que o rejuvenescimento é possível e irá terminar com o que chamou de transe pró-envelhecimento. Fazer com que o mundo desista da ideia de que envelhecimento está entrelaçado na estrutura do universo e, portanto, também desistir da ideia do envelhecimento como uma bênção disfarçada. O britânico ainda se definiu como um pioneiro e um herege profissional pelo trabalho que vem fazendo e que, segundo ele, é extremamente gratificante. Contudo, a comunidade científica tem um posicionamento cético em relação às pesquisas de de Grey. Estudos da SENS já passaram por revisão de pares e a conclusão dos cientistas foi de que, até o momento, nenhuma pesquisa conseguiu comprovadamente estender a vida de qualquer organismo. No Brasil, em 2017, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia chegou a emitir uma nota de esclarecimento em que se posicionava dizendo: o envelhecimento é um processo natural na vida do ser humano e jamais deve ser considerado passível de cura. Envelhecimento não é doença. Aubrey de Grey propõe uma limpeza ainda nos estágios iniciais das doenças por meio do uso de terapias com células-tronco que, segundo ele, poderão repor as células que morreram em decorrência dos detritos que interferem no funcionamento celular. Na concepção de Grey, até mesmo a doença de Alzheimer poderia ser evitada através da terapia celular. Não existe, no entanto, qualquer evidência científica convincente que sustente essa proposta. A busca da fonte da juventude tem vasto precedente em lendas medievais, livros de fantasia e filmes de ficção científica, e a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia repudia qualquer prática anti-envelhecimento. David Sinclair, que também já falamos sobre ele em um episódio anterior, é um famoso pesquisador sobre envelhecimento da Harvard Medical School. Também compartilha da opinião de que o envelhecimento é uma doença. Porém,
tão controverso quanto Day Ray, o cientista diz que não tem por objetivo curar a velhice e sim buscar evidências científicas para manter as pessoas mais saudáveis por mais tempo. Sinclair ganhou notoriedade em 2003, quando descobriu o resveratrol, um antioxidante produzido por plantas para proteger o corpo contra lesões e patógenos e cujo consumo foi associado ao retardo do envelhecimento celular em estudos publicados posteriormente. A pesquisa mais recente de Sinclair é um estudo feito com cientistas do MIT e da Universidade do Maine, onde os pesquisadores apresentam uma mistura de compostos químicos capazes de reverter o envelhecimento das células humanas. É a primeira vez que o envelhecimento tem uma abordagem química de reprogramação e não genética. Segundo Sinclair, foram mais de 3 anos de pesquisa para se chegar em 6 coquetéis químicos com capacidade de alterar os sinais do envelhecimento. Por enquanto, os resultados foram obtidos apenas em células de laboratório. Apesar de considerar o potencial da descoberta, o cientista observa que ainda há um longo caminho para testes em humanos. Jonas, um debate que o artigo também traz é sobre as chamadas tech diseases, que estão incluindo fatores de risco comportamentais e novos riscos ambientais. Assim como o tabagismo, o sedentarismo e uma má alimentação têm impacto em doenças crônicas, como as cardiovasculares e diabetes, quais outras patologias as pessoas ficaram mais suscetíveis considerando os novos tempos? Bom, Laura, ninguém fala hoje em uma previsão de déficit auditivo. Thaís ainda questiona sobre quantas pessoas surdas nós teremos no futuro porque fazem mau uso do fone de ouvido. Temos ainda vários estudos sobre poluentes. Por exemplo, morar em uma cidade como São Paulo é estar exposto a vários tipos de poluentes. E quais seriam as consequências? Em janeiro desse ano, uma pesquisa da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, publicada na revista JAMA, o Journal of the American Medical Association, aponta que quanto maior o grau de perda auditiva, maior a prevalência de demência, que é o declínio de habilidades como memória, linguagem e raciocínio. Os pesquisadores se debruçaram sobre uma população de 2.413 pacientes com 65 anos ou mais registrados no programa de convênio da saúde Medicare, que é ligado ao governo, e os resultados chamam atenção para a perda auditiva como um alto fator de risco para o distúrbio em idosos. A poluição é considerada hoje o maior risco ambiental mundial com impacto negativo na saúde humana. Em 2017, cientistas do Global Burden of Disease, que é o estudo internacional de mortalidade e incapacitação causada por 107 doenças e 10 fatores de risco, e que conta com pesquisadores de mais de 120 países, estimaram que 1 em cada 20 óbitos no mundo naquele ano estava relacionado à poluição atmosférica. Em 2021, a OMS alertou o planeta com a estimativa de que a poluição do ar pode ser responsável por 7 milhões de mortes prematuras anualmente. No livro História da Saúde Humana, Vamos Viver Cada Vez Mais, do médico e epidemiologista francês Jean-David Ziton, publicado em 2022, o pesquisador reúne estatísticas que redirecionam a longevidade. Pelo menos nos Estados Unidos e no Reino Unido, o retrocesso na expectativa de vida já é identificado. A documentação das causas traz aspectos que reaparecem nos diversos cálculos, incluindo álcool, uso abusivo de opioides e suicídio. Considerando que esses fatores tenham se agravado com a crise sanitária da Covid-19, o cientista pondera que é bastante possível que as curvas de longevidade sigam um declínio, rompendo a progressão vista até então. Desde 1750, cada geração vive um pouco mais do que a anterior e prepara a seguinte para viver ainda mais tempo. A saúde mental é uma questão de saúde pública mundial e não pode ser invisibilizada. A condição é também um dos sustentadores da boa velhice. A doutora em antropologia social, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e escritora Miriam Goldenberg, pesquisa há mais de 30 anos sobre envelhecimento e felicidade. Desde 2015, ela acompanha um grupo de 30 nonagenários, homens e mulheres com mais de 90 anos, e que seguem lúcidos e ativos, com saúde e autonomia. Em entrevista à MIT Technology Review, a antropóloga relata a observação de que questões ligadas à sociabilidade e à saúde mental são elencadas pelos idosos como tão importantes quanto outras. A antropóloga analisa que a falta de autonomia é uma morte simbólica, já que os idosos dizem que não têm medo de morrer, mas possuem um medo de se tornar dependentes. Outra coisa importante para eles viverem bem é a amizade. Eles têm amigos que são fundamentais, então esses chamados superidosos, além de fazerem exercício, se alimentarem bem, de terem uma rotina de leitura, de música, eles destacam a presença do outro. A maior dificuldade de lidar com a velhice é a finitude, não a própria morte, sim a morte das pessoas que nós amamos. É uma questão existencial que não tem cura.
Miriam contou ainda que ficou maravilhada com a capacidade dos idosos de enfrentarem os tempos difíceis da pandemia e por eles terem criado estratégias para driblar a solidão causada pelo distanciamento imposto. A escritora narra que tem uma amiga querida de 98 anos que na pandemia começou a fazer um curso de italiano pelo celular. De um lado foi uma tragédia, mas de outro foi emocionante ver a capacidade que os nonagenários tiveram para se adaptar à nova realidade, para aprender e usar novas ferramentas com grande coragem de enfrentar o mundo. E agora falamos sobre transformação digital na saúde no nosso momento oferecido pela InterSystems. Momento Transformação Digital na Saúde, apresentado por InterSystems. Olá pessoal, essa semana temos conosco novamente para falar de interoperabilidade Arnaldo Passafini. Ele é médico, diretor superintendente da FESP, Federação das Unimeds do Estado de São Paulo, e diretor executivo da Interol. E também Tereza Saqueta, médica, diretora de saúde da InterSystems. Como é que se deu o projeto de interoperabilidade? Como é que foi a construção da necessidade, né? Por que fazer um projeto de interoperabilidade naquele momento? Olha, o projeto de interoperabilidade não começou lá logo que eu cheguei, né? Então, nós tivemos vários workshops e tal, e nós somos no RIMS. E ele falou, vamos comigo no RIMS porque a gente precisa ver as coisas, eu vou te mostrar as coisas. Tá bom. Então, eu lembro que a gente entrou num stand e ele falou, eu quero isso aqui, que era a gestão populacional. Falei, isso aí é o quê mesmo? E aí, daquelas viradas de olho, assim, é isso. Eu falei, Então, ali, ele me mostrou onde ele queria chegar, onde que a gente precisava chegar. E a primeira coisa que eu falei para ele foi assim, mas como é que você quer ter isso? Então, tá bom, beleza, a gente vai construir. Só que você tem que ter a paciência, porque você ainda tem na tua operação prontuários em papel, você ainda tem na tua operação muita coisa manual, a gente não tem todas as unidades com uma solução sistêmica apoiando a operação e aí propiciando ter dados em meio magnético. Então, a gente tem que montar toda esse alicerce e aí a gente chega na gestão populacional. Ele vai demorar, né? Eu falei, vai. Não é um negócio assim de uma hora para outra. Esse era um desafio, então, a falta de digitalização, vamos dizer assim, de alguns elos dentro ali da empresa. Todos. Então, todos os sistemas que tinham não comportavam toda a cadeia operacional, nível de integração muito baixo, tecnologicamente falando, muito ultrapassada. Então, a gente teve que fazer todo um trabalho, não só de mudança cultural, de modelo de negócio, como redesenhar toda a arquitetura sistêmica, arquitetura de infraestrutura, toda a arquitetura de tudo, de soluções que a gente tinha que implementar para chegar na gestão populacional que ele tinha. Não estamos nem falando em nuvem, né? Estamos falando a gente até desenhou. A gente desenhou o que ia para a nuvem, o que ia ficar on-premise ainda, até em relação aos investimentos que tinham sido feitos. E, para a gestão populacional funcionar, um dos aspectos que a gente precisava implementar era a interoperabilidade, porque uma das estratégias do GNDI de crescimento era crescer via M&A. Cada M&A vinha um RIS diferente, às vezes não era nem RIS, né? Era um sisteminha, às vezes era em Access, às vezes era um outro RIS diferente do que a gente tinha homologado, às vezes ou quase todas as vezes. Então, garantir que a gente tivesse um acesso a todos esses dados de uma vez só, a gente precisava ter essa camada de interoperabilidade. Uma outra coisa que a gente desenhou foi que o paciente teria que ser o central, né? Então, a visão 360 do paciente a gente precisava ter e a gente só ia conseguir ter isso se a gente tivesse uma plataforma que fizesse toda essa conectividade dos dados aí e a gente conseguisse falar a mesma língua, né? Quando a gente fala de interoperabilidade, não é só vai lá, espeta a base de dados e beleza, estamos falando a mesma coisa. Não é isso, né? A gente sabe disso, né? E Nancy, aí nessa época vocês fizeram, né? Foram no mercado, conhecer tecnologias, ver o que tinha disponível, fizeram uma RFP
pelo que eu me lembro. Escolheram uma solução e aí aconteceram algumas coisas e vocês acabaram tendo uma mudança nesse percurso. Queria que você falasse um pouquinho também para quem está ouvindo a gente sobre isso, que foi muito interessante. No mundo de tecnologia, tudo evolui muito rápido, né? Tanto para frente como para trás. A gente tinha optado por uma solução, por uma plataforma, na verdade, e a gente começou a fazer o desenho dessa solução e ela começou a patinar por conta do próprio provedor da solução, né? E esse é um problema, né? A parte de interoperabilidade, quando a gente começou a fazer os trabalhos, o estudo, né? O desenho, nós não tínhamos muitos players no mercado brasileiro que tinham uma solução, uma plataforma que nos pudesse suportar na interoperabilidade. E tinha um outro item também que na hora de tomada de decisão foi em relação ao alinhamento do desenho da arquitetura tecnológica que a gente definiu para a organização. Então, esse foi um dos pontos que a gente optou por essa solução. E como não evoluía, e aí esse provedor, ele estrategicamente resolveu não investir mais no Brasil, nesta solução. E com isso, só que até o provedor chegar para você e falar, então, não vou mais, foram meses, né? Porque você pressiona, você bate na parede, fala, escuta, tô tentando reunião, não rola, né? Escala. Então, ali a gente teve que voltar para trás e falar, bom, então, vamos para o mercado de novo, vamos ver o que a gente tem. Montamos de novo os critérios. Montamos não, né? Revisitamos. E aí que a gente foi para a solução da InterSystem, na época. Então, quando eu falo que a tecnologia avança muito para frente e para trás, a gente tem um mercado enorme de soluções, né, no mundo de tecnologia. E por mais que a gente avalie, por mais que a gente peça para fazer POCs, por mais que a gente faça MVPs, você tem, no caso do GNDI, uma estrutura extremamente grande, uma organização grande, né, enorme. Então, que na POC ali funcionou. Na hora que começa a crescer, você fala, não vai rolar, não vai aguentar. Semana que vem a gente continua essa conversa e esse foi o nosso Momento Transformação Digital na Saúde, oferecido pela InterSystems. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje aqui no podcast a gente vai conversar com a médica geriatra do Einstein, a Thaís Yoshimoto. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. Thaís, a gente falou sobre essa questão do envelhecimento, esse é um assunto que é recorrente aqui no nosso podcast, né? E a gente falou bastante no episódio sobre a importância da prevenção, né? Mas quais são os outros fatores, né? A gente sabe que tem a questão da genética e a própria prevenção quando a gente pensa na longevidade. Assim, acho que vários fatores entram na prevenção. Quando a gente fala prevenção, é uma coisa muito superficial, né? A gente parece, vamos fazer uma coisinha fácil aqui, prevenir que lá na frente eu vou envelhecer bem. Só que não é tão fácil assim, né? Acho que o problema é que hoje a gente fala, tem que fazer atividade física, tem que comer bem, mas quem que consegue fazer tudo isso, né? Além disso, tem que dormir bem, tem que ter amigos, tem que ser sociável, tem que descansar, tem que meditar. Então, é um monte de coisa que a gente tem que fazer. Então, acho que essa conta é muito difícil da gente fechar para a gente chegar numa longevidade e numa qualidade de vida boa, né, na terceira idade. Mas, para você, se a gente pensa em todos esses fatores, né, assim, como a genética, muita gente pensa, minha família tem esse histórico e tal, ou a questão dos hábitos que você falou, né? No episódio a gente falou muito sobre talvez a prevenção ser uma palavra-chave. Hoje, de todos esses fatores que a gente poderia modificar, e a questão genética, né? Que a gente também não consegue exatamente modificar. Para você, qual é o mais importante? Então, a gente acha que a genética é muito importante. A gente achava, na verdade, no passado, né? Você ia no médico e aí você falava, não, é que essa genética é assim, então você vai ser assim, né? Se sua mãe teve câncer de mama, você também vai ter.
e hoje a gente sabe que não é tão importante, né? Assim, no máximo 20% do que você vai ter no futuro depende da sua genética. E o restante vai depender dos seus hábitos de vida. Então, tem uma coisa que é muito interessante, né, que a gente descobriu, assim, não tão recentemente, mas é que a gente consegue modular os nossos genes, né? Então, a gente não muda o gene que a gente tem. Então, a gente nasce com todos os nossos genes que vêm do nosso pai e da nossa mãe, mas dependendo do estilo de vida que a gente tem, a gente vai modificar como esse gene vai se comportar. Então, isso é muito interessante, porque a gente muda. Hoje, a gente sabe que a gente pode mudar a nossa genética, né? Pelo menos a forma como ele vai se comportar e se eu vou ter aquela doença ou não. Então, isso é bastante interessante. Agora, doutora Thaís, até pensando nessa relação que você trouxe aqui, nessa proporção entre genética e todos os outros fatores e hábitos, que mudanças você acha que a gente precisaria estimular, né, para que essa atenção básica ela fosse muito menos reativa e muito mais proativa por parte das pessoas? Então, assim, é tudo, né? É difícil até de falar, né? Porque começa desde uma boa educação na infância, então, da gente ser mais escolarizado, da gente ter mais oportunidade. Então, uma pessoa que é escolarizada, a gente sabe que ela vai ter uma chance menor de ter demência no futuro. Então, desde até os poluentes que a gente fala hoje, né? Que a gente tem, então, viver num ambiente muito poluído, também vai te causar uma série de consequências. Fora que vários, a gente não conhece todos os poluentes, a gente vai conhecendo à medida que eles causam a doença. Daí a gente descobre, aí a gente sabe que a gente não pode se expor. Então tem um monte de coisa que a gente ainda nem sabe. Então é muito, muito amplo, né? Assim, e o que eu sempre falo, né? A gente não pode esquecer do pilar: atividade física, dieta, sono. Então tudo isso é muito importante, mas todo mundo já sabe. Acho que o resto é que é mais interessante até a gente falar, porque a gente não fala muito sobre isso, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu me preocupo muito com os jovens de hoje é o fone de ouvido. Vai ser uma geração de surdos, né? Porque todo mundo usa fone, todo mundo está usando o tempo inteiro, e isso vai ter um impacto lá no futuro. E a gente não sabe se o impacto é só na audição, se o impacto vai ser também, por exemplo, na parte da memória, no processamento, a gente não sabe, né? Agora, quando a gente pensa, né, nas pesquisas atuais, assim, porque um debate que foi até, como eu disse no começo, um tema aqui recorrente no podcast é sobre essa questão de retardar o envelhecimento. Então, eu queria ouvir de você, assim, como você, não só você, mas vamos falar assim, a nossa sociedade médica aqui no Brasil, como é que esse assunto é visto, né, com relação a essas pesquisas que têm esse objetivo final. Então, até essa coisa de retardar é interessante a gente falar, né? Porque a gente não precisa retardar o envelhecimento. A gente precisa envelhecer bem. Porque retardar a gente não consegue. A partir do momento que você atinge seu pico, né, de massa óssea, massa muscular, que é lá por volta dos 30 anos, depois disso a gente vai decair. Não tem jeito. É a vida. Só que a gente tem que saber como que a gente vai querer envelhecer melhor. E aí tem vários estudos em longevidade, né? Assim, é uma vasta gama de coisas. Então, desde medicamentos, hoje se fala muito da metformina, né? Que seria um medicamento que leva à longevidade. A gente tem estudos com dieta. Então, a restrição calórica também é um clássico da longevidade, né? Então, quem faz mais restrição calórica vive mais, né? Mas tudo isso que a gente traz, a gente tem que sempre alinhar com aquilo. Será que vai me trazer qualidade de vida? Eu quero viver 100 anos ou eu quero viver 80 com qualidade ou viver 120 tendo algum problema de saúde, né? Então, acho que isso que a gente tem que se perguntar. Mas a gente tem vários estudos, mas, assim, já dando spoiler, não tem fórmula mágica, não tem. E nunca vai ter, né? Assim, a gente nunca vai achar um medicamento que vai contrapor tudo que a gente faz de errado na nossa vida, né? Então, é um conjunto, tá? Um conjunto de várias coisas. Legal. Agora, doutora Thaís, a gente
debateu já isso também durante esse episódio, em outros episódios, a questão desse posicionamento, se envelhecimento é ou não é uma doença, né? Então, a gente tem o posicionamento da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, que foi de 2017, se eu não me engano, que emitiu a nota de esclarecimento falando que envelhecimento não é uma doença, mas eu queria que você contasse um pouco aqui, até com base na sua experiência, o que você acha que a medicina pode oferecer como resposta ao envelhecimento e até esse esclarecimento, né, sobre essas dúvidas que surgem sobre envelhecer ser ou não ser uma doença. A gente já sabe que não, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso. É que a gente confunde muito envelhecimento com doença, né? Então a gente acha que a gente vai envelhecer e a gente vai envelhecer doente. Porque hoje é o modelo que a gente tem na sociedade. Todo mundo envelhece, vai tomar remédio, vai estar doente, vai precisar ir no médico. Então acho que isso se confunde muito, né? Então a população acha que envelhecer é ficar doente. Mas envelhecer não é ruim, né? Acho que a gente tem que sempre lembrar que vem coisas muito boas com envelhecer. Então a gente ganha maturidade, né? Então a gente pensa, quando eu tinha 60 anos, eu não vou fazer as mesmas coisas que eu tinha com 30. Então acho que a gente tem que mudar um pouquinho a concepção da sociedade no envelhecer. E também nessa questão da gente falar, por que as pessoas não querem envelhecer? Porque envelhecer com saúde é bom, né? A gente vai ter coisas boas na terceira idade. O envelhecer sem saúde é ruim, né? Então acho que a gente tem que pensar nesse contraponto, né? Como a gente quer envelhecer, mas o envelhecer não pode ser visto como uma coisa ruim. Acho que é isso que a SBGG quis combater, né? Então, porque se a gente traz para a sociedade que envelhecer é ruim, a gente acaba dando uma conotação de preconceito contra isso, né? E aí o idoso fica marginalizado dentro da nossa sociedade. Então, acho que é esse ponto que a SBGG quis trazer muito à tona essa discussão e foi muito boa. Realmente trouxe e as pessoas realmente pararam para pensar um pouquinho, né? E para a gente finalizar, né, assim, a gente já falou aqui, você trouxe essa questão da prevenção, de como a gente consegue também modificar esses aspectos genéticos que a gente traz para o nosso público aqui jovem, quer dizer, que já, como você falou, já está ali virando a curva, né? O que você pode dizer para a gente envelhecer com saúde, envelhecer bem, né? E pensando numa longevidade saudável? Então, para quem é jovem, eu sempre falo, né, assim, investe na atividade física. Eu acho que se você for pensar em alguma coisa que é mais importante, é a atividade física, porque é o que eu falei para vocês daquele pico de massa óssea muscular. A gente vai atingir nosso auge por volta dos 30 anos. Então, quanto mais atividade eu fizer e quanto maior o meu pico de massa óssea e muscular, eu vou perder isso mais devagar ao longo do tempo, né? Quanto mais eu tenho, se é uma poupança robusta, eu vou gastando ao longo do tempo, isso vai durar muito mais tempo. E a gente tem uma memória muscular, então a gente vê assim, aquele idoso que foi atleta, que fez muita atividade física quando era jovem, a gente vê que ele recupera melhor de uma doença. Então, se ele precisa reabilitar, ele reabilita muito mais fácil. Então, tudo que a gente faz não é perdido, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, só vou prevenir quando chegar nos 40, 50 anos, né? Que daí eu vou começar a pensar na minha velhice. Então, a gente já tem que pensar realmente aí por volta dos 20 anos. E quando a gente é jovem, a questão da dieta, claro que é importante, mas o organismo, ele aguenta muito mais as coisas, né? Então, a gente come uma coisa que não é tão saudável, aquilo não vai causar um grande estrago. Mas por isso que eu falo, então, fazer atividade física e investir nisso é muito melhor se você puder fazer uma coisa só. Se puder fazer várias, melhor ainda, né? Porque aí quem é saudável, quem já come bem, já faz atividade física, é o melhor. Mas a dica para o jovem é a atividade física, tá? Legal, obrigada, doutora Thaís, pela participação aqui no podcast, trazendo um assunto tão importante, né? Falando, é recorrente, como eu já falei aqui algumas vezes, que é essa questão, né, do envelhecimento, da longevidade, mas principalmente como envelhecer com saúde. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, lembrando que envelhecimento já foi assunto aqui no podcast, então quero te convidar para conferir nossos episódios antigos. É só procurar no seu aplicativo de preferência. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.